Existe uma profecia da espiritualidade de muitos desvios encarnatórios no período apocalíptico. As conveniências contribuem para nos desviarmos da nossa jornada de concretização do chakra básico? Totalmente. Vou explicar melhor isso. Nós somos pura eletricidade, gente. Nós somos energia pura. Matéria, energia condensada, é luz condensada. A ciência já provou isso. Quando fazemos uma programação, vamos dizer assim, que o nosso chakra básico é uma espécie de e-mail, onde ali estão registrados o momento que vai liberar as nossas forças, os nossos anjos atômicos. Anjo atômico é uma linguagem esotérica, mas são forças mesmo. Eu vou dar um exemplo. Se nós fizemos uma programação para aprender exatidão, trabalhar a justiça, é muito provável que a gente encarne para estudar, por exemplo, matemática, que nos levará a uma profissão ali no exato. Matemática é exata, 2 mais 2 são 4 e acabou. Entendeu? Estou dando um exemplo. Então, esse registro está no nosso inconsciente. E a força elétrica para isso está no nosso chakra básico. Na hora que a gente chega na escola pela primeira vez, que o professor começa a mostrar número ali para a gente, o chakra básico começa a dar uma sinalização e a gente começa a desenvolver uma empatia por aquele aprendizado. E na hora que fala de número, a gente fica olhando o número em chapa de carro. Eu digo que eu era assim, estou falando de mim. Eu achava os números lindos. Eu desenhava o número 1, o número 2. Eu digo, meu Deus, para mim era uma coisa tão linda. Eu ficava horas desenhando os números. Ficava na porta de casa olhando as placas do carro para ver os números passarem. Ali é o chakra básico, ligando a eletricidade. Já nos primeiros momentos, quando eu vi uma coisa que seria extremamente importante para mim. Então, digamos que, por alguma razão, eu me afaste disso. Adorava. Aconteceu comigo, eu peguei um professor horrível de matemática. Ele entrava na sala e dizia assim, para eu dar um 6 a um aluno, ele teria que acertar a prova toda. Sabe, ele era muito antipático, ele achava que entusiasmava os alunos humilhando. Eu era muito boa aluna em matemática. E ele ficava irritadíssimo comigo, né? Porque eu tirava boas notas e tal. E eu comecei a perder o gosto pela aula dele. Ele criou uma coisa comigo. Esse professor depois foi até afastado da escola. Não só por minha causa, mas por outros pais também, que ele humilhou alunos que não era bom em matemática, os meninos iam fazer prova com ele, já era nervoso. Acabou até afastado. Mas ali eu vi que eu estava me afastando, sabe? Eu tomei antipatia por ele e não queria assistir a aula. Não ficava bem na aula dele. E isso me fez me afastando um pouco de matemática. Aí eu me lembro do momento que eu fiz isso. Eu disse, peraí, mas eu gosto tanto dessa matéria. Tive tanto professor bacana. Esse professor que é chato. Mas para o ano eu vou passar de ano, com fé em Deus. Ele não vai ser mais meu professor. Acabou que ele saiu da escola até antes de completar o final do ano. Então é isso, eu poderia ali ter me desligado de uma coisa que eu gosto tanto e poderia ter criado um paradigma. Não gosto disso, não gosto de matemática, deixei de gostar. E ali vinha até um outro professor bacana, mas eu já tinha me fechado para aquilo que a gente se fecha, né? Às vezes a gente se fecha. Aí o que ia acontecer? Todos aqueles sinais elétricos que iam estar me estimulando através dos números, ia ficar esperando eu voltar para aquele lugar. E eu ia sair procurando uma coisa que eu gostasse tanto. Poderia, por uma simpatia com um professor, até dar um desvio ali, tá entendendo? Eu estou dando um exemplo bem básico, eu gosto de dar meus exemplos bem básicos. Mas daí você pode ampliar, né, esse exemplo. E em períodos apocalípticos, sim, né? Esse é o momento mesmo, sinceramente, durante o solto que mal acompanhado. Às vezes a gente fica só, esvazia a casa, deixa vazia, aí começa a conhecer alguém. Às vezes a casa da gente está tão cheia do que não tem a ver com a gente. Então, às vezes é melhor esvaziar.
e começar a sinalizar o que a gente é, a procurar a nossa turma. E aí o espaço está vazio, é bom para poder ser preenchido. Quantas vezes a gente está vivendo num lugar que não pode levar um amigo para casa? Onde você não pode levar um amigo, o que você está fazendo aí?